Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que nada somos em nós mesmos, que nada merecemos, que não merecemos estar diante de Ti nem diante do Teu povo. Mas que se estamos aqui é só pela Tua própria graça, pela Tua própria misericórdia, pelo Teu amor que perdonou todos os nossos pecados. Desde antes da fundação do mundo nos diste graça. Desde antes dos tempos dos séculos. Manifestaste essa graça nos últimos tempos. Em Jesus Cristo, Teu Filho. Concede-nos glorificar-te, recibir-te com toda a reverência, com toda a sinceridade e humildade proveniente do Teu Santo Espírito. Límpia-nos e ajuda-nos, Senhor. Concede-nos invocar Teu nome, confiando somente em Ti. Tira nossos olhos de tudo que é humano e concede que nossos olhos estejam e nosso espírito esteja fixo diante de Ti, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Limpa-nos, ajuda-nos e fortalece nosso homem interior. Alumia os olhos de nosso entendimento. Encamina-nos nestes dias para caminhar cada um e todos juntos contigo. No precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Ontem, quando começamos a estudar, ainda que entramos no assunto da presciência de Deus, no assunto da eleição em Cristo, da parte de Deus, e no fazer de Deus, que esse foi o tema de ontem à noite, presciência, eleição e fazer divino. Começamos lendo Gênesis, por uma razão. Vamos de novo abrir Gênesis e vamos dar continuidade. Capítulo 1 de Gênesis, verso 26, que é um verso sumamente rico. Vamos continuar de novo desde aqui em diante. Também disse Deus, depois de tudo que Ele já disse, façamos. Estamos procurando ver, pouco a pouco, o que está implícito nesta palavra, façamos. Em primeiro lugar, é o próprio Deus, e aqui a palavra Deus é tradução da palavra hebraica Elohim, que é uma palavra genérica da divindade, mas que aparece em plural, ainda que Deus é um Deus, e não fala deuses, porque não diz disseram os deuses, mas disse em singular, Elohim. Ou seja, que você vê a trindade, um só Deus, verdadeiro, mas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, e por isso ele fala em plural, façamos. Poderíamos tomar muito tempo e quizá algum dia seja necessário ver qual é a parte do Pai neste fazer e qual é a parte do Filho neste fazer e qual é a parte do Espírito Santo neste fazer, porque é o próprio Deus Trino que fala façamos. Ou seja, que neste plano que Deus se colocou a si mesmo, cada uma das pessoas da trindade ou da divindade tem uma parte que fazer. A
que o Pai faz, o Filho faz, o Espírito faz. Nesse fazer do Pai, aparece o assunto do amor eterno, aparece o assunto do propósito eterno, aparece o assunto do conhecimento antecipado de Deus, na base do qual Deus escolhe em Cristo e predestina. Tudo isso é relativo ao fazer de Deus. Entramos no assunto da presciência, o conhecimento antecipado de Deus, porque isso é parte do fazer de Deus. Deus conhece o futuro, conhece todas as coisas antecipadamente. O fazer de Deus não é somente um fazer no tempo, é uma decisão eterna de amor. No fazer de Deus está o amor eterno de Deus. Deus eternamente ama com um amor ativo. E nesse amor Ele escolhe. E como víamos ontem, escolhe em Cristo. E como víamos também ontem, escolhe segundo a sua presciência. Ou seja, o seu conhecimento antecipado. De tudo isso nós vimos ontem, algumas porções, porque estão dentro, incluídas nesta palavra façamos. Façamos. Deus decidiu fazer algo, e essa decisão é uma decisão de amor, e é uma decisão sábia, é um propósito eterno. Para esse propósito existe uma predestinação baseada na eleição em Cristo, a sua vez baseada no conhecimento antecipado de Deus. Então, na parte de Deus e do Pai, neste fazer, está esse amar, esse se propor, esse conhecer, escolher em Cristo, predestinar, ordenar de antemão todas as coisas para que todo desemboque no cumprimento daquele propósito. Então, por isso parece que começamos por aqui, que fomos por outro lado, mas não temos saído da palavra passada, estamos ainda dentro dessa palavra. Amém? Só que naquele escolher, nós detivemos naquela escolha em Cristo, e então foi necessário nos deter aí, e ainda hoje precisamos continuar um pouquinho, porque ontem dissemos algumas coisas, mas precisamos conferir elas, confirmar elas na própria palavra de Deus. Então, hoje, vamos nos valer de algumas frases chaves que se encontram na Epístola aos Romanos. Ontem já fizemos uma rápida menção, mas isto amerita uma consideração mais minuciosa, mais cuidadosa, mais comprovada da própria palavra de Deus. Então, essas frases chaves se encontram na Epístola de Paulo aos Romanos, que é uma epístola muito profunda. Eu acho que, dentre os escritos paulinos, este tinha uma intenção mais sistemática. Muitas das cartas de Paulo são cartas conjunturais. Alguma coisa acontece em Corinto, chegam certas perguntas e informações a Paulo, e ele é movido pelo Espírito para responder essas perguntas e tratar as situações que se apresentaram lá em Corinto. Então, aquela carta primeiros Coríntios é uma carta conjuntural. O objetivo era tratar as situações e desafios
dessa conjuntura específica, claro, tratada desde um ponto de vista transcendente. E por isso podemos tirar as riquezas do Evangelho eterno desse tratamento conjuntural. Gálatas também tinha que enfrentar aqueles problemas que houveram por pessoas que começaram a tratar de apresentar um outro Evangelho, mas não há outro, e assim Paulo teve que começar a corrigir estas coisas. Mas Romanos foi dirigida a uma igreja que ele ainda não tinha visitado, mas que pensava visitar. E então escreveu uma carta onde tratava os assuntos do Evangelho de Deus de maneira um pouco mais sistemática. E por isso esta carta não tem somente 6, 5, 4 capítulos, sino que tem 16 capítulos. Como Hebreus é uma carta também de 13 capítulos e é chamada pelo autor aos Hebreus de tratado. Nos últimos passagens, no texto grego aparece essa expressão tratado. É muito mais que uma epístola, ainda que um tratado em forma de epístola, às vezes uma combinação de gênero. Assim também em Romanos tem esse objetivo mais sistemático. Então tem coisas que são tratadas aqui de maneira bem a fundo e claras. E às vezes uno se surpreende porque vem falando ele do Evangelho e começa falando pelo átrio. E em alguns lugares temos podido fazer um seguimento de Romanos, comparando ele com as disposições do tabernáculo. Como no átrio do tabernáculo você é o primeiro que encontra, é aquela fonte de bronze feito com os espelhos das mulheres de Israel, onde os sacerdotes podiam olhar para si mesmos, reconhecer-se a si mesmos, como dizer seus próprios pecados, indignidade e necessidade de lavacro, de se lavar naquele lavacro e de se cobrir com o sangue do Cordeiro. E assim, quando você vai nos primeiros capítulos de Romanos, você encontra aquele lavacro, aquela fonte de bronze, quando Paulo empieza a dizer que nós somos pessoas inocentes, que não podemos ter excusa, que não há excusa diante de Deus, tanto as pessoas que não conhecem a Bíblia, mas que Deus tem se dado a conhecer através do seu testemunho pela natureza. E logo diz no capítulo 2 que também nós e os judeus estão ensinando outras pessoas, eles também fazem os mesmos pecados que querem corrigir naqueles para os quais ensinamos. Compreende, irmão? E no capítulo 3, por fim, diz que não há justo nem um só justo, e que a lei veio era para mostrar-nos a condição pecaminosa. Então, o que são esses 3 capítulos iniciais de Romanos? O lavacro. O lavacro. Depois, no capítulo 4, já começa a falar da morte de Cristo pelas nossas transgressões, pelos pecados. E no capítulo 5 já passa dos pecados ao pecado e a natureza pecaminosa. E da oferta pelas transgressões, a oferta pelo pecado. E aí começamos a encontrar o altar de bronze no capítulo 4, no capítulo 5, até no capítulo 6, com suas diferentes classes de sacrifícios. Que você vai vendo como a epístola dos Romanos bate paralela juntamente com o tabernáculo, os lugares átrio, santo e santíssimo, com os móveis, com o exercício dos ritos sacerdotais. Tudo isso bate junto com a epístola aos Romanos. Em outros lugares temos podido nos deter para comprovar isso. Aqui somente estamos fazendo uma lembrança muito rápida, que merece uma consideração mais detalhada. Depois já chegamos no lugar santíssimo, lá no capítulo 8, porque no capítulo 5 e 6 e 7 você está no lugar santo, no capítulo 1, 2 e 3 você está no átrio, ainda no capítulo 4 e metade do capítulo 5 ainda está no átrio. Depois vai passando o capítulo 6, 7 e por fim no capítulo 8, quando fala da lei do
Espírito de vida em Cristo Jesus, você já está no lugar santíssimo. E pensaríamos que depois do capítulo 8, já teríamos que passar por o capítulo 12, que fala da igreja e da vida da igreja. Já temos o lugar santo, temos o lugar santíssimo, temos lá fora o átrio, agora temos a igreja. Mas, entre o capítulo 8 e o capítulo 12, aparecem 3 capítulos que tratam de Israel. E uno pensaria, mas que tem a ver com Israel? Acaso o Evangelho não é de Cristo e a igreja? Claro, o Evangelho é de Cristo e a igreja, mas como vai haver Cristo e igreja sem Israel? Porque Deus falou que da semente de Abraão, ele abençoaria as famílias da terra, e não podemos ignorar o mistério de Israel. Então, no contexto do Evangelho de Deus, e isso é Romanos, uma apresentação quase sistemática do Evangelho de Deus, você vai encontrando, que chega no capítulo 8, e antes de passar o capítulo 12, que fala da vida da igreja, da vida prática da igreja, do corpo de Cristo, até o capítulo 16, naquelas salutações, você vê a vida prática da igreja, mas tem aquele passagem que não é bom que a igreja ignore. Não quero, irmãos, que ignoreis deste mistério. Tem acontecido Israel endurecimento em parte, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E fala do retorno de Israel, da reinserção de Israel no bom olivo, como parte do Evangelho, insertado aí na Epístola aos Romanos, entre o capítulo 8 e o capítulo 12. Tem 3 capítulos. E tudo isso, a carta, é o Evangelho de Deus. E os gentios não podem ignorar o mistério de Cristo no seu contexto dentro do Evangelho de Deus. E ainda quando está tratando desse mistério de Israel, ele começa a tratar outras questões que têm a ver com eleição, que têm a ver com predestinação, com conhecimento antecipado. E aí você descobre, oh meu Deus, quão insondáveis são as riquezas e a sabedoria de Deus. Amém? A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. E precisamos do Espírito Santo para nos abrir o coração de Deus, para caminhar com Deus, na medida que Ele abre seu coração a nós, para não tergiversar a Deus e apresentar um Deus que não é como Ele se é. O que faz Satanás desde o princípio é apresentar um Deus que não é. Mentir, primeiramente, acerca de Deus. O inimigo é um acusador, e o primeiro que acusa é a Deus. Ele não pode mentir para Deus. Ele fala a verdade acerca de nós. Quando o diabo nos acusa como acusador diante de nosso Deus, ele não pode mentir acerca de nós. Ele pega nossos pecados reais, porque Deus não pode ser enganado por Satanás. Mas quando ele fala conosco, o diabo, ele se engana. Ele se nos fala mal de Deus, nos faz pensar e sentir mal uns dos outros, nos coloca em briga com Deus e entre nós. Ele é o acusador, mas ele não pode nos acusar com mentira diante de Deus. Mas ele se acusa a Deus com mentira diante de nós. Ah, com que Deus disse que não podes comer de toda árvore. Não sabe Deus que o dia que vocês comam dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser como Deus. Só que Deus é como se fosse está cheio de inveja e de tremor e não quer que vocês sejam como Deus, mas eu vou mostrar o caminho de ser como Deus. Esse é o diabo, acusando a Deus com mentira. E se isso faz o diabo com o próprio Deus, que calunia, tergiversa, distorciona, descontextualiza, para apresentar a Deus como Deus não é.
Se isso faz o diabo com o próprio Deus que nunca peca, quanto mais vai fazer conosco que se pecamos constantemente. Então é por isso, aqui estes versículos que estão nestes capítulos são importantes, porque tocam certos assuntos dentro dos quais Deus tem sido caluniado e distorcionado por o diabo, apresentando uma imagem equivocada e desequilibrada de Deus, que o Espírito Santo sempre está corrigindo e nos apresentando a imagem equilibrada da plenitude da palavra de Deus. Então precisamos entrar em algumas questões específicas que têm a ver com coisas que ontem se mencionaram, mas que hoje tem que se esclarecer um pouco mais e se aprofundar um pouquinho mais, não? Dentro do contexto geral. Então, vamos para Romanos. Nos capítulos 9, 10 e 11, aí fala de Israel. E depois, no capítulo 12 até 16, fala da vida prática da igreja e até da vida da igreja diante do mundo e das autoridades seculares, etc. Mas onde desemboca no lugar de Israel, no plano de Deus, é no capítulo 11. E aí se fala de endurecimento parcial. E ao utilizar essa palavra endurecimento dentro desses passagens 9, 10 e 11, porque já tinha falado antes, não? De que Deus endureceu o faraó. Agora fala que também os israelitas foram endurecidos. Então, para compreender corretamente o contexto desse conceito de Deus endurecer o coração. Deus endurece o coração sem culpa dos endurecidos ou por culpa dos endurecidos. Porque algumas pessoas podem entender, bom, se Deus endurece, o culpado é Deus. Porque Deus foi quem endureceu. Quem pode resistir à vontade de Deus? Se Deus endureceu o coração de Faraó, a culpa é de Deus, não de Faraó. Se Deus endureceu o coração de Israel para não ver e não crer no Messias, a culpa é de Deus, se não é culpa de Israel. Essas deduções que a vezes nossa mente natural tira e coloca sobre Deus o que nós não compreendemos, porque não temos visto todo o resto do contexto da palavra e o contexto de onde se tiraram essas expressões e aplicamos elas contradizendo outras. Ontem fizemos menção de algumas palavras-chave. Eram palavras, por exemplo, como predestinação, como eleição, e outras palavras que criam algum questionamento, outras que vamos estar lembrando aqui. Então, por isso necessitamos ver o contexto delas. Amém? Ver como foram mencionadas, de onde provém a citação e qual é a situação. Ontem também mencionamos palavras relativas a que Deus quer que todos sejam salvos. Que Deus não quer que alguém pereça, que Deus quer que todos se arrependam e venham ao pleno conhecimento da verdade. Que Deus providência para que todo homem seja salvo e seja apresentado perfeito diante de Deus em Cristo. Que Deus é soberano e Deus quer a salvação de todos. Amém? Mas alguns, quando estão escutando isso, se lembram, mas em tal lugar disse que ele fez vasos de ira preparados para a destruição e que ele endureceu o coração de Faraó e todas aquelas passagens, e as pessoas não sabem como colocar, será isto ou será isto? Mas na Bíblia, um e outro vêm juntos. Amém? Não vêm contrários.
bem juntos, você tem que crer os dois. E não há contradição, você tem que pedir que Deus mostre como podem conviver juntos esses versos, sem se contradizer mutuamente e deixando a cada qual falar o que fala, mas na medida exata. Onde está a complementaridade desses versos? Amém? Então, por isso, hoje temos que continuar com a parte de ontem. E para isso vamos abrir aqui o capítulo 11 de Romanos. Vamos ver os primeiros versos de Romanos. Verso 1. Pergunto, pois. Paulo perguntava para os irmãos, perguntava para si mesmo e perguntava para Deus também. Terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Porque depois de ter citado tamanhos passagens no capítulo 9, que ele estendeu suas mãos a um povo contraditor, e que outros que nunca buscavam a Deus vão achar a Deus, e aqueles que estavam esperando em Deus não vão conhecer. Então, isso traz essas perguntas. E ele pegou passagem de Isaías, passagem de Oséias, dos Salmos. E agora, em base a essas passagens, agora pergunta, então, porventura terá Deus rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Então Paulo, pelo Espírito, encontrou uma saída. Não, Deus não rejeitou seu povo. Porque eu também sou israelita, ou seja, eu sou israelita e ele não me rejeitou. Os apóstolos todos são israelitas, vão julgar as tribos de Israel. A igreja em Jerusalém está aí. As igrejas da Judeia estão aí. As igrejas da Samaria estão aí. Até da Galileia dos gentios, mas que tem muitos judeus, estão aí. Deus não rejeitou seu povo. Ele reservou um grupo. Mas houve um endurecimento parcial dentro do plano de Deus que precisamos compreender bem. Hoje não é a hora de estudar esse tema, só mencionamos para ver que tem relação com isto. A carga principal está em outra coisa, mas fazemos menção de isto. Apesar da chuva, estão ouvindo bem? Sim? Amém. Glória a Deus. Eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, escuta aqui, a quem de antemão conheceu. Escuta essa frase. A mesma coisa que se fala da igreja, que foi conhecida antes da fundação do mundo, se fala de Israel. Deus não rejeitou seu povo, não. Deus conheceu seu povo Israel de antemão. Deus escolheu os patriarcas. E Deus conheceu toda a história de Israel. E todo o tratamento que seria necessário fazer Deus com Israel. Mas Deus sabia que no final aquele tratamento daria seu fruto. E no fim dos tempos, Deus cumpriria seu propósito com a nação primogênita que é Israel. E que Israel receberia o Messias no final como nação. E seria reinsertado na boa oliveira. Deus conheceu de antemão Israel em Cristo e como parte do corpo
de um mesmo corpo. Ele falou para Israel: eu tenho também outras ovelhas, os gentios, que não são deste aprisco, aquele de Israel, ou seja, eram o aprisco dos gentios, porque tem vários apriscos, mas um só rebanho. Ele começou a trabalhar primeiro com o aprisco de Israel. Vai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por caminho de gentios não vão primeiro as ovelhas da casa de Israel. Ao judeu, primeiramente, era necessário anunciar o evangelho. Vão primeiro e chegam nas sinagogas e falam lá. Se eles rejeitam, então agora se voltam para os gentios. Não foi assim? Mas Deus sabia que no final, depois que Deus traria as outras ovelhas que não eram daquele aprisco de Israel, mas que eram de outras nações, disse: a estas também devo trazer. E será um só rebanho e um só pastor. Esse rebanho é o corpo de Cristo. E esse pastor é o Messias, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Então Deus vai salvar Israel. Ele prometeu que dispersaria eles, que provocaria eles com celos, com ciúmes, porque eles com idolatria provocaram as ciúmes a Deus. Deus faria a mesma coisa com eles, e Deus trabalharia com outro povo que não era o povo de Israel, mas que depois de trabalhar com ele e trazer aquelas ovelhas dentro, e tirar o reino temporalmente deles e passar para outro povo que desse o fruto, agora Deus voltaria de novo a trazer da diáspora, da dispersão, Israel de volta à sua terra. E começaria a tratar com eles pelos bordes de Judá e só depois com Jerusalém. E no meio das guerras com seus vecinos, aquele tempo da angústia, no final eles receberiam aquele que foi traspassado por eles e chorariam por aquele unigênito, primogênito. E essa palavra unigênito não inventou João. Nem sequer o próprio Senhor Jesus falou essa palavra de si mesmo, sino baseada nas profecias de Zacarias, que Deus, claro, também o Senhor, falou, mas em tempo de Zacarias, antes da encarnação. Então está prometido que Israel voltaria, que reconheceria o Messias, que haveria uma fonte que limparia a imundícia deles e que Deus derramaria o Espírito Santo. E que, ao receber o Messias, vão ficar dentro do corpo de Cristo. Então nós somos um com Israel em Cristo. Não por ser judeu, sino os judeus que receberam Cristo. Ou de qualquer outra tribo. Já não há mais nem judeu nem gentil em Cristo. Agora em Cristo somos um só corpo, um só rebanho, um só pastor. E por isso Paulo não saltou do capítulo 8 para o capítulo 12 em Romanos, sino que insertou esses 3 capítulos 9, 10 e 11 para tratar o assunto de Israel e para falar aos gentios cristãos, que já não somos gentios, sino cristãos. Não quero, irmãos, que ignoreis acerca de Israel, deste mistério. Não tem que ignorar. É parte dos mistérios de Deus a ser administrados à igreja. Então, nesse contexto, aparecem estes versos e diz: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Irmão, nós ficamos felizes quando ouvimos isso acerca da igreja. Antes da fundação do mundo, Ele nos conheceu. Aos que Ele conheceu, a estes predestinou. E os que predestinou, a estes também chamou. Os que chamou, a estes justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. E
Pedro fala eleito segundo a presciência de Deus, ou seja, o conhecimento antecipado. Mas isso que se fala da igreja, se fala também de Israel, porque no final dos tempos, o Israel de Deus, a nação de Israel como tal, não todo israelita, mas a nação representada nos 144.000 das tribos de Israel, eles recibirão um Messias, terão o nome de um Messias e do seu Pai escrito nas suas frontes. E serão do mesmo rebanho e com o mesmo pastor, e seremos o mesmo corpo com eles. E temos que saber isso, estar expectantes e alertas acerca disso e cooperar com Deus nesse respeito também. Porque está prometido como cooperaríamos. Você ficaria assustado se contasse quantas porções da Bíblia, que grande porção da Bíblia se refere a esse assunto. Nas Escrituras. Deus conheceu de antemão Israel. E aí vem e fala, ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, quando está perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, teus profetas, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Ele disse, porém, a resposta divina, reservei para mim 7.000 homens. Naquele tempo, já tinha reservado nos tempos de Elias 7.000. Mas agora, é mais vezes 7, que não dobraram o joelho diante de Baal. Assim, pois, também agora. Essa é a analogia. Assim, pois, também agora. Uma analogia. No tempo de hoje, que é o agora do Novo Testamento, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Aleluia. E não fala só eleição. Eleição da graça. E a graça nos foi manifestada em Cristo Jesus. É a eleição em Cristo. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? Porque a gente está no tempo de Paulo, e mas o que está acontecendo? Eles estavam esperando o reino, chega o Messias, e agora rejeitam o Messias. Ao seu veio e o seu não o receberam. Então disse aí, que pois diremos? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Aí chegamos a essa frase. E essa frase é muito semelhante àquela de Faraó. Deus endureceu Faraó. Então você vê que há uma analogia entre o endurecimento de Faraó para um propósito divino e o endurecimento de Israel para um propósito divino. E aí então é que vem a pergunta, mas se Faraó foi endurecido e se os demais de Israel foram endurecidos, não será que Deus agiu arbitrariamente e injustamente contra eles, endurecendo eles? E os outros não? Então Deus é injusto? E aí que começa o homem natural a tratar de rebelar-se contra Deus e a protestar e a pensar que tem direito a criticar a Deus. Mas é o homem que não está entendendo. Deus se entende e se fala. Só tem que esperar para julgar. Não apressure seu juízo. Às vezes julgamos muito rápido. E aqui Paulo começa a mostrar esses juízos rápidos e diz, como está escrito, olha o que fala, foram endurecidos, não diz ponto final, não.
Escute essa frase bem com cuidado, leia na sua Bíblia. Foram endurecidos, vírgula, como está escrito. Então agora vamos ver como foram endurecidos. Foram endurecidos porque o Deus soberano quis predestinar a eles para o inferno porque não gosta deles? Foi assim que foram endurecidos? Não. Como está escrito. Foram endurecidos como está escrito. E como está escrito? Então aí vem uma citação de uma passagem. Então temos que ver a citação e depois temos que passar para a passagem, o contexto daquela citação e ver como foi que foram endurecidos, para não interpretar mal a Deus, sino entender como foi que foram endurecidos segundo está escrito. Me compreendem, irmãos? Então sigamos lendo a Bíblia. Foram endurecidos como está escrito. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E diz Davi, torna-se essa mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Oscureça-lhe os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Que passagens parecem duros, verdade? Se você lê isso muito rápido, você não vai enxergar bem. Então vamos ler bem devagar. Vamos ler bem devagar. Foram endurecidos como está escrito. Como está escrito? Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Então aqui diz como foram endurecidos, porque Deus lhes deu um espírito que os entorpeceu, como também disse da gente do tempo do fim, que faz uma diferença de povos no tempo do fim. Se você estuda Daniel, e estes são tempos de estudar Daniel, ele fala dos sábios, dos entendidos e dos que não entenderão. Os ímpios não entenderão. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos compreenderão. No tempo final, lá, no capítulo 11, lá, especialmente no 11, tem em outros lugares também, especialmente no capítulo 11, se fala muito do povo do tempo do fim, dos entendidos. Os sábios compreenderão. Os ímpios não entenderão. E agora, por que entendem e por que não entendem? Que relação tem piedade com entendimento e impiedade com cegueira? Aí já como você começa a ver que existe aquela relação de impiedade com cegueira. Por exemplo, marca aí, voltaremos aqui, eu vou marcar, voltaremos aqui, vamos para Tito. Carta de Paulo para Tito. Ontem limos uma passagem, hoje vamos a ver outra passagem, para que você veja como também nesta passagem que vamos ler se mostra um relacionamento entre revelação e piedade. Dice Pablo a Tito, capítulo 1, verso 1. Vamos ler tudo e desembocamos na última frase. Nós peguemos tudo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Viram aí? O pleno conhecimento da verdade
segundo a piedade. Há um relacionamento entre piedade e revelação. Entre epignosis, o pleno conhecimento da verdade, e piedade. Dos ímpios nenhum entenderá. Paulo lia muito bem Daniel. Ele acostumava ensinar Daniel. Isso disse ele em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Que ela acostumava ensinar aquelas coisas de Daniel. E estas frases têm essa base de Daniel. Dos ímpios nenhum entenderá. Impiedade. E o contrário de piedade. O conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Nos tempos do fim. E Paulo disse assim. Porque Deus, porquanto a gente do fim, não? Disse Paulo aos Tessalonicenses assim, porquanto não receberam o amor de Deus para a verdade, Deus lhes envia um poder enganoso a fim de que creiam na mentira os que não creram na verdade e se comprazeram na injustiça. Se lembram? Não falei as palavras exatas, mas mais ou menos se lembram essas palavras que estão em 2 Tessalonicenses. Se lembram? Está em 2 Tessalonicenses. Dice que Deus vai enviar espíritos de engano. Por quê? Porque eles menosprezaram, rejeitaram a verdade, rejeitaram o amor da verdade para ser salvos. Por isso, note essa palavra, por isso. Não é por arbitrariedade, não é solamente porque Deus é soberano e não tem desejo de salvar a eles, não. Por isso, porque Deus quer salvar a eles, mas eles rejeitaram o Espírito de graça, fizeram afronta ao Espírito de graça. Não receberam o amor da verdade para ser salvos. Por isso, Deus lhes envia um poder enganoso para que creiam na mentira, a fim de que sejam condenados todos os que não creram na verdade. Se dá conta que não é um Deus arbitrário? A cegueira do ímpio é culpa da sua impiedade. Deus insiste falando que não vai para lá, não vai. Mas ele se insiste, deixa Deus, eu quero fazer minha vida, sai da minha vida. Irmão, alguns de vocês aqui, creio que José Cordeiro, creio que Altivir, Alejito, eu e outros irmãos, se lembram de nosso irmão Peter Dir, da Bélgica, alemão? Ele me contou um caso faz poucos dias, falamos com ele por telefone, e me dizia que num trem lá na Europa, ele estava perto de uma pessoa e ele gosta de evangelizar. E ele foi, Senhor, me dá uma palavra, como vou começar a evangelizar este homem. E ele disse, Peter, aquele homem, no trem do metrô, e você, que gostaria que Deus lhe concedesse? Assim começou Peter a evangelizar aquele homem no metrô. Você que gostaria que Deus lhe concedesse? Sabe o que respondeu aquele homem? Que me deixe tranquilo. Essa foi a resposta do homem. Que me deixe tranquilo. Como quem disse, não quero saber nada de Deus. Se vou pedir alguma coisa, que me deixe tranquilo. Mas como vai ficar tranquilo se não recebe o Senhor? Vai estar eternamente intranquilo, sem repouso, se não recebe o Senhor. Mas ofendeu a Deus assim. Então, o que fala a Escritura? Um verbo. Deus, porquanto não, de Romanos 1, porquanto não aprovaram ter em conta Deus
Deus los entregou a uma mente reprobada. E fala mais coisas. Los entregou, é decir, los soltou para fazer a vontade dele. Deus luta conosco toda a nossa vida, mas chega um momento que Ele diz, eu vou parar de lutar com você. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Assim falou antes do dilúvio. Falou para Noé, Noé, meu espírito não vai contender para sempre com o homem. Ou seja que Deus sempre está contendendo conosco, como contendia com Jacó, para salvar Jacó, para salvar os antediluvianos, contendia, mas dice, o pensamento deles, todo o tempo, é somente o mal. Todo o tempo, somente o mal. Se pelo menos descansasse um pouquinho, deixasse uma brechinha, por essa brechinha entraria a luz. Você pode deixar tudo escuro, mas tem um buraquinho para aí entra a luz. Mas era todo o tempo somente o mal. Então disse, não contenderá meu espírito para sempre com o homem. Chega um momento em que Deus disse, basta, isso que você quer, isso que você terá. E solta ele, entrega eles a si mesmo. Isso é terrível. Essa é a maneira como as pessoas são endurecidas e são feitas vasos de ira preparados para a destruição. Porque Deus insiste, 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 manifesta. Irmão, você vê nas igrejas de Apocalipse 2 e 3, a mais terrível dela, que fala hasta das profundezas de Satanás, é Tiatira. Se você compara o que Deus falou para cada igreja, para aquela com que mais falou, foi para Tiatira. O mensagem mais longo foi para Tiatira. Se você compara os períodos históricos que ele deixou para cada igreja, no aspecto profético das épocas, você vê que aquela diz, lhe tenho dado tempo a Jezabel para que se arrependa e não quer se arrepentir. Aquele período da igreja que durou mais tempo foi o período de Tiatira. A misericórdia de Deus. Esse é Deus. Deus é fiel. Está sempre contendendo conosco. Mas Ele fala, vai chegar uma linha que não vou passar mais dela. Por isso, irmãos, quando uno está dando-se conta disto, não pode brincar com Deus. Não se pode brincar com Deus. Tudo que o homem semeia, isso também colheitará. Vê? Então, amado, vemos esse relacionamento de piedade e revelação ao pleno conhecimento. Os ímpios nenhum entenderá. Porquanto não receberam o amor da verdade, Deus os entrega a um espírito de mentira, e os que não aprovaram ter em conta Deus, Deus os entrega a sua impiedade, a sua necessidade e loucura. Então, agora voltemos lá de novo para Romanos 11 e vamos continuar na mesma linha, vendo a mesma coisa. Então, chegamos lá no verso 7, que falava, mas a eleição alcançou que buscava Israel, que era a salvação através do Messias. E o resto, os mais, ou seja, os que rejeitaram o Messias, porque não por ser israelita se salva. Se salva se recebe o Messias. Jesus falou, se não crerdes que eu sou, em vossos pecados morirei. Não importa se é da linha de Arão ou de Judá. Se não crer em Jesus Cristo como o Senhor e o Messias, o Filho de Deus, morre, se perde. Se não creres que eu sou, em vossos pecados morrerei. Por isso, nós somos um com Israel somente no Messias. Não temos interesse em judaizar a igreja.
temos interesse em salvar e cristianizar Israel. Então diz aqui, voltamos para Romanos 11, nesse contexto, e os mais foram endurecidos. Vírgula. Não somente foram endurecidos assim, não. A revelação é mais larga. Foram endurecidos como está escrito. Deus lhes deu espírito de entorpecimento. Por isso Paulo falava, por não aprovar ter em conta Deus, porque sua relação com Deus não era verdadeira. Por isso Deus entregou a eles espíritos de erro. Vamos ver isso, de onde toma Paulo essa frase. Está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Você vê que tem uma letra pequena aí, no verso 8. No pé de página você vai onde diz 11:8, letra D, Isaías 29:10. Ou seja, isto que está escrito foi tirado por Paulo de Isaías 29:10. Então vamos ler Isaías 29:10, mas não somente vamos ler Isaías 29:10, vamos ler a passagem de Isaías com seu contexto. Amém? Então, marque aí, voltaremos no capítulo 11, se Deus quiser, e vamos Isaías 29:10. Isaías, capítulo 29, versículo 10. Você vê que esse verso 10 está num contexto que começa no verso 9. E a passagem foi titulada pela Sociedade Bíblica com este subtítulo, nesta versão aqui. Esse subtítulo não é parte do texto sagrado, é somente uma ajuda da Sociedade Bíblica para que tenhamos uma ideia de que trata a passagem. Mas vou ler o subtítulo para que vejamos de que trata a passagem. A cegueira espiritual e a hipocrisia do povo. Você vê de novo o relacionamento entre impiedade e cegueira. Os ímpios nenhum entenderá. A cegueira espiritual e a hipocrisia do povo. Porque o povo era hipócrita, não tinha um relacionamento real com Deus, por isso estava cego, por isso não tinha revelação, por isso o céu estava fechado e não aberto. Porque o conhecimento pleno da verdade é segundo a piedade. Porque os ímpios não entenderá, mas os entendidos compreenderá. Então, o que fala aí? O título mesmo da Sociedade Bíblica, ainda que não é parte do texto, nos explica de que trata essa passagem do texto. Esse relacionamento entre cegueira e hipocrisia. Então disse, estatelai-vos e ficai estatelados. Cegai-vos. Não disse, eu vou cegar vocês. Não, cegai-vos. Você não quer ver. Então, se faça cego. Aí a responsabilidade é do povo. Se dá conta? Cegai-vos, estatelai-vos. Primeiro, são eles que se estatelam e então ficam estatelados. São eles que fecham os olhos e por isso ficam cegos. Estatelai-vos e ficai estatelados. Cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, bêbados estão, embriagados de outras coisas, bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque, olha, escute aqui, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça
que são os videntes. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. E ele responde, não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. E ele responde, não sei ler. Ou seja, o que não sabe ler e que sabe ler está igualmente cego. E que mais disse? O Senhor disse, escute esta frase, verso 3. Visto que, por que isto acontece assim? Por que ficam fechados? Por que ela falou que colocaria espírito de estupor neles? Visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Só religiosidade, só teatro, só hipocrisia, não relacionamento verdadeiro com Deus. Por isso a cegueira. Visto que não é que Deus é arbitrário e diz, agora eu quero que vocês não vejam, não vão ver. Não, não. Não é assim. É porque vocês são hipócritas. Porque vocês não buscam de verdade a Deus. Você não tem intenção de aprender nem de ver nada. Irmão, vamos marcar um pouquinho aqui, vamos voltar aqui. Ezequiel capítulo 13. Vamos um minutinho lá. Ezequiel, e já voltaremos aqui. Ezequiel capítulo 13. Escute estas palavras de Deus por Ezequiel, os primeiros versos. Dice, veio a mim, dice Ezequiel, palavra de Adonai, dizendo, filho do homem, profetiza, não, perdão, este não é aqui, é o 14, perdão, o 14. É o 13 dos falsos profetas, o 14, me equivoquei, 14. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Eles chegaram os anciãos, vamos consultar a Deus por meio do profeta Ezequiel. Esse era o teatro. Esse era o teatro, mas não era o coração. Olhe qual era o coração. Olha. Veio a mim palavra de Javé Adonai, que aqui diz Senhor é Javé Adonai, dizendo, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Que frase dele. Acaso permitirei que eles me interroguem? Eles chegavam fazendo teatro que vão consultar a Deus, mas eles já tinham decidido o que eles queriam. Só estavam fazendo teatro, como para dizer, nós buscamos a Deus e Deus não nos ouviu, nem respondeu, Ezequiel não falou nada, a culpa é de Deus. Muita gente faz teatro, só para aparentar uma coisa, mas amados, vamos a enganar a Deus com teatro? Podemos nos enganar a nós mesmos e alguns, mas a Deus não, nem a alguns filhos tampouco. Eles chegavam como se vão consultar a Deus, mas eles já tinham decidido o que eles gostavam, o que eles queriam. Então disse Deus, acaso eu vou ser interrogado por eles? Permitirei que eles me interroguem? Ou seja, que Deus não entra nesse jogo, nesse teatro, nessa peça de teatro, Deus não entra.
E Deus fala a Ezequiel, eu não vou nem ouvir, nem vou conversar com eles. Eles chegam delante de ti, eles vão falar, vamos subir a esse Ezequiel, tem uma voz linda, canta muito lindo, Ezequiel é um cantor de amores, e falarão coisas maravilhosas de Ezequiel. Mas não quero ouvir a Deus. Isso disse também em outro lugar. Se dá conta, irmãos? E aqui é a mesma coisa aqui, voltando para Isaías 29, não? O Senhor disse, visto que, quando foi que Ele colocou esse espírito de estupor, esse espírito de cegueira, que fala aí Paulo em Romanos, e tira a passagem deste contexto de Isaías. E o contexto explica por quê. E isso está no mesmo princípio dos demais versos que estamos lembrando aqui, lá, acolá. E diz assim, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. A mesma coisa que falou Ezequiel, fala Isaías. O seu temor para comigo consiste um mandamento de homens que maquinalmente aprendeu. Muitos cresceram no ambiente evangélico, mas não buscam a Deus mesmo. E que disse Deus? Vamos para lá. Vamos agora, Sofonias, livro de Sofonias. Vamos lá para o livro de Sofonias. Depois de Abacuque está Sofonias. Depois de Abacuque está o livro de Sofonias. Desde o capítulo 1, Deus disse muitas coisas desde o verso 3. Mas vai avançando, vou ler rápido os versos 3, 4, 5, vou chegar no verso 6. Mas no verso 6 está uma frase-chave. Mas vamos pegar o contexto. 1, 3. O que diz o Senhor? Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos. E exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram o Senhor e juram por Ele também por Milcom. Sim, com Deus, mas misturado com Milcom. Os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. A tradução em espanhol diz, nem consultam ao Senhor. Não perguntam a Deus, não perguntam por Deus. Por isso serão exterminados. Não buscam sinceramente a Deus. Essa é a razão da cegueira. Não é a arbitrariedade de Deus. É o falso amor do seu povo, que faz que espírito de erro, de estupor, de mentira, de confusão, aquele véu que cubre as nações, não deixe que eles vejam a Deus. Então, voltando aí, sigue falando, continuarei, quando fala maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa, mas lembre, esse continuarei vem depois de uma vírgula. Onde começou essa frase? Visto que. Ou seja, essa é a razão pela qual Deus envia espírito de estupor. Não é sem razão. Não é porque Deus está predestinando o inferno. Não. Ele quer que eles se convertam. Ele quer que eles sejam salvos. Ele luta todo o tempo, mas não vai lutar para sempre.
não contenderá meu espírito para sempre com o homem. Todo o tempo, somente o mal, esse é seu ídolo. Um dia Deus disse, bom, isso que você quer, fica com teu Deus. Então, vamos ver que o teu Deus te dá. E vão para o inferno e os demônios que los seguiam se burlam e torturam eles. E esses demônios foram os deuses que eles escolheram para ser torturados e enganados pelos demônios. Então, o que diz aqui? Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim. Obra maravilhosa e portento. De maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá. Essa é a obra maravilhosa de Deus. Perecerá a sabedoria dos sábios. Isso não era o que Paulo citava? Que Deus prende os sábios nas astúcias deles, se fazem sábios e viram loucos. Não é assim? Dizendo que não é Deus, que é o mono, que é o macaco e um monte de coisas. E isso chamam de ciência. E que mais disse? Disse, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Ou seja, que eles têm algo secreto lá que é o seu verdadeiro ídolo. Mas fazem todo o teatro para aparentar, mas Deus conhece os corações. Ai dos que escondem seu propósito profundamente do Senhor. E as suas próprias obras fazem nas escuras. E dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Que é perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. Nesse contexto foi que ele falou do oleiro que faz vasos para honra e para desonra. Mas como que faz os vasos para desonra? Entregando aos idólatras, a seu ídolo, depois de lutar até a última esperança. Dessa maneira, são preparados os vasos para a ira, sendo amados, buscando eles, lutando com eles, dando tempo, procurando que não vai para lá. Mas Deus deixa, como Balaão. Deus falou, não vai, mas ele queria ir porque lhe prometiam dinheiro, recompensa, Balaão tinha recompensa. Então vou voltar a orar a Deus, a ver que me volta a dizer Deus. Mas já Deus falou que não vai. Mas ele queria, então vai, pois, Balaão. E quando ele ia, veio o anjo, quase mata Balaão. Porque ele ia e não entendeu. Quando Deus disse, vai, pois, era quase entregando a ele a morte. E o jumento era mais sábio, um jumento, que aquele profeta. Se Deus não rompe a perna dele contra a pedra, ele não vai abrir os olhos para entender a Deus. Às vezes nós insistimos em nossas coisas e não entendemos por que vem este acidente aqui, esta situação lá, porque se quebrou isto, aquilo, e não entendemos. Perdão, não estou falando do acidente de Altivini, nem passou por minha cabeça, agora estou que está ativa. Me perdoa, Altivini, não estava nem pensando em você. Irmãos, você viu o contexto de onde foi tomado essas frases em Romanos? Se vê o contexto aí, então vamos, aí termina essa passagem. Voltamos porque não foi a única cita, foi outras citas. Vamos lá, Romanos 11 de novo. Romanos 11 então diz, e verso 9, diz Davi. Ou seja, primeiro foi Isaías. Agora também faz outra cita de Davi. E esta cita é uma cita de um salmo messiânico. Você sabe que há vários salmos que são messiânicos, que falam de Cristo. E aqui também se mostra que quando Deus fecha e dá esse espírito de estupor, não
não é porque Deus é um Deus soberano arbitrário. É soberano, mas não é arbitrário. Ele explica, visto que, né? Relação de hipocrisia com cegueira. E agora vem o outro verso. Diz Davi, esse aí quer dizer que agora vai fazer outra citação. A anterior era de Isaías, agora é de Davi no Salmo. Que disse Davi? Torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. E já tropeçamos aqui com uma palavra que se chama punição. Então não é arbitrariedade. Não é que Deus predestinou para ir ao inferno porque Ele quer, não. Punição significa pena ou castigo por pecado. Isso é punição. Punição é uma correção, um castigo. Então, não é porque Deus é arbitrário e predestina que eles não vão ver, porque Deus fechou os olhos. Não, não é assim. É uma punição. Uma punição. Essa palavra punição, neste contexto, é chave. Sublinhe essa palavra, pelo menos em seu coração, se não quer sujar sua Bíblia. Mas acho que muitos se ensujam com linhas, não? Então, se você quiser, sublinhe aí, punição. Punição. Essa é a razão. Houve pecado. Por isso a cegueira. Graças a Deus que não é cegueira para sempre. Porque no final o povo se arrepentirá, chorará, reconhecerá seu Messias. E Deus conhece também a Israel e reservou aqueles que receberiam para o tempo do fim. Amém? Então diz aí, torne-se-lhes a mesa em laço de armadilha, em tropeço e punição. Quem é que fala isto? Davi. Mas quem que fala por Davi? O próprio Cristo. Vamos ver isso. É um salmo messiânico. É o Espírito de Cristo falando por Davi. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Mas quando uno lê assim a Paulo, parece que está falando duro, mas não é Paulo. Paulo está citando um salmo messiânico. Esse salmo messiânico menciona a palavra punição. Agora vamos ver esse salmo. Esse salmo é Salmo 69. Vamos lá. Salmo 69. Vamos pegar o contexto do Salmo 69. Especialmente os versos 22 e 23. Mas vamos pegar um pouquinho mais o Salmo para ter esse contexto mais claro. Salmo 69. Sabe como foi chamado esse salmo? O lamento do Messias. Assim é chamado aqui pela sociedade bíblica. O lamento do Messias, o salmo messiânico. Vamos ler inicialmente os versos 22 e 23 deste salmo. De onde tirou Paulo esta passagem? Torne-se-lhes a mesa em laço de armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhe os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. E está falando da cegueira temporal parcial de Israel. É por não receber o Messias. Essa é a causa. Se não credes que eu sou, em vossos pecados morrereis. Não é por arbitrariedade de Deus, é por não receber o Messias, aborrecer o Messias sem causa. Então diz aqui, verso 22 do Salmo 69 e 23. Sua mesa torne-se-lhe diante deles em laço, e a prosperidade na armadilha. Oscureçam-se-lhe os olhos para que não vejam, e faça que sempre lhes vacile o dorso. Daí foi tomado essa passagem. Agora vamos ver o contexto. Vamos ler rápido esse salmo completo para entender melhor. Por
que Paulo estava citando esse salmo? Então vamos começar do verso 1. Olhe como começa. Salva-me, ó Deus. Não, perdão, começa assim. Ao mestre de canto, essa é parte do texto sagrado. Segundo a melodia, os lírios de Davi. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal e não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça os que sem razão me odeiam. Ó, o Messias sem causa me aborreceram. Essa frase vem daqui. Sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Não foi isso o Senhor Jesus que pagou o preço dos nossos pecados? Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, as minhas culpas não te são ocultas, e neste caso é Davi. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos, é Yahvé Sabaoth. Nem por minha causa sofram vexames que te buscam, ó Deus de Israel, pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido os filhos de minha mãe, pois o celo da tua casa me consumiu. Não é o Messias? Falando por Davi. E as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei em jejum até a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Ainda o choro em jejum. Pois pus um pano de saco por veste, e me tornei objeto do escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cânticos de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti, em tempo favorável à minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremedal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me traga a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa, aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas de balde, por consoladores e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Não fala de Cristo? Sua mesa, esse contexto messiânico. Sua mesa torne-se-lhes diante deles em lato. Vê a base dessa frase aqui? Por que a mesa vai se tornar? Por que vão ficar cegos? E a prosperidade na armadilha, oscureçam-se-lhe os olhos para que não vejam, e faz que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance.
fique deserta a sua morada. Por isso, a casa de Judas ficou vazia, e não haja quem habite as suas tendas, pois, pois. O que quer dizer pois? Por que ele está pedindo isto? Pois, essa é a causa. Por que ficam cegos? Por que tudo isto? Pois que? Pois perseguem a quem tu feriste e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade a iniquidade e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltai-lo com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novinho com chifres e unhas. Vejam nisso os aflitos e se alegrem. Quanto a vosotros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros de Cristo, disse Paulo. Louvem-no os céus e a terra, as mares e tudo quanto neles se move, porque Deus salvará Sião, edificará a cidade de Judá, e ali haverá e hão de possuí-las. Também a descendência de seus servos herdará, e os que lhe amam, o nome nela habitará. Então viram as palavras-chave aí, no meio do Salmo? Pois, visto que, dizia Isaías, pois. E qual era a outra palavra-chave? Punição. Se dá conta? Então aí, irmão, vamos terminar lendo um pouquinho aqui esta parte. Voltamos a Romanos 11 e já termino. Só para não deixar isto na metade. Por quê? Porque certamente o castigo de Israel é temporário, mas não é para sempre. No final, eles se arrepentirão e Deus já conhece. Isso vai ser assim, já anuncia. Que traria a eles a dispersão, que aspergiria água limpa sobre eles, que reconheceriam o Messias, que receberiam o Espírito, que seriam um só rebanho e um só pastor, com os filhos do Senhor que vêm de outros apriscos. ¿Sí? Esse é o retorno de Israel, não só a Jerusalém, sino a Cristo, o Messias. Pergunto 11:11, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúme. De onde sacou isto, Paulo? Do cântico de Moisés. Você vai para Deuteronômio 32 e lá tem o cântico de Moisés. E lá Deus fala estas coisas. Paulo não está falando nada fora do que Moisés e os profetas disseram que aconteceria. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, escuta, existe a plenitude de Israel e a plenitude dos gentios. A plenitude de Israel são todos os de Israel que são de Cristo. E a plenitude dos gentios são todos os de as outras nações que são de Cristo. A Bíblia fala das duas plenitudes, a plenitude de Israel e a plenitude dos gentios. Então, aqui já mencionou a de Israel. Em breve mencionará a dos gentios. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios,
fala de Israel. Quem ia pensar que o apóstolo dos gentios tivesse que ser o que mais falou de Israel? Porque os gentios temos que compreender o mistério de Israel. Está incerto no Evangelho. Visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe a reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento? Escute, seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos. E se forem santas as primícias da massa, entre as primícias de Israel, igualmente será a sua totalidade. Se for santa raiz, também os ramos o serão. Se, porém, algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Se não credes que eu sou, em vossos pecados morireis. Pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensorbebeças, porque essa é a chamada teologia da substituição, do reemplaço, como se Israel tivesse sido totalmente reemplaçado pela igreja. Não. Mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Está falando dos gentios. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permanece. Ou seja, se os gentios creem, recebem o Evangelho e vivem por ele. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava e contra a natureza enxertado em oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são seus ramos naturais? Porque não quero, irmãos, ignoreis este mistério. Não quero que ignoreis. Tenho ouvido pregadores, não vou dizer nomes, mas que vamos falar de Israel, aqui é Cristo a igreja, mas é Espírito de Cristo que inspirou isto. Não quero, irmãos, que ignoreis. Se outro quer, eu não quero, disse Paulo. Ignoreis este mistério. Para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. Quem ia falar a plenitude de Israel? A plenitude dos gentios. Esta é a minha aliança com eles. Verso 26. E assim todo o Israel, não diz todo israelita, os incrédulos não, mas o Israel como nação representada nas tribos. Todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. O libertador, que é Cristo, apartará de Jacó as impiedades. Falou de 70 semanas para fazer este trabalho. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Por isso haverá um rebanho e um pastor, o corpo de Cristo.
Quanto ao Evangelho, por agora, não? São eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora foste desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente, eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Como Deus se encerrou, não por obrigação, sino abandonando por um tempo a nossos próprios pecados, mas teve misericórdia, insistiu, nos salvou e a eles também. Então, amados, vamos parar por aqui, mas espero que vocês tenham enxergado que esta porção de hoje é uma continuação de ontem, para que aquelas coisas não ficassem incompletas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Agradeço, irmãos, vossa paciência, apesar que estão longe de suas casas. Vamos orar a Deus e vão com a bênção do Senhor. Querido Pai, no Senhor Jesus Cristo, agradecemos tua preciosa palavra que está escrita. Agradecemos teu precioso Espírito. Agradecemos tua preciosa igreja, Senhor. Agradecemos tua preciosa obra na terra, com teu povo amado. Senhor, continua operando, continua obrando, continua te revelando e fazendo a sua própria obra. Os homens estão nas obras deles, mas o Senhor está na obra suya. Conquista-nos para ti, Senhor, para a tua causa. No precioso nome de Jesus Cristo, teu povo vai fortalecido no Espírito, esclarecido nos seus corações e entendimentos, fortalecidos no homem interior, conquistados um pouco mais para ti e para teu propósito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, meu Senhor.